Então, hoje a gente vai dar continuidade à aula, certo? Como a gente havia comentado na semana passada, a gente vai começar a trabalhar com o simulador. E aí, para ver se facilita um pouco, vamos fazer o teste dessa aula ser só no simulador, para a gente passar as funcionalidades para vocês, certo? Então, gente, o que acontece? Acontece que nós temos o nosso simulador e aí a gente não tive. Então, gente, o que acontece, né? Com o simulador, lembra lá que a gente mostrou na aula para vocês que a gente sempre tem que estar com essa faixa de File, View, Machine, Extras bem legível, ela não pode estar cortando nada, porque senão ele está com erro de resolução. Se eu tiver com algum erro de resolução, tentem fazer o passo a passo que nós fizemos na aula. Você deve estar aqui no Moodle, né? Se não estiver no Moodle, está lá no Teams, para vocês verificarem como deve ser feito e tudo mais, o passo a passo para solucionar problemas, né? Estava tudo bonitinho aqui, clico na minha máquina e dou um Start. A partir do momento que ela vai dar o Start, a gente vai começar a trabalhar com ela, né? Então, gente, essa mais uma vez é a nossa máquina. Lembra lá que sempre pôr no automático e liberar o avanço para conseguir simular alguma coisa, né? Mais uma vez falamos lá, Program Manager vê todos os programas, programa acessa o último programa aberto, System Alarm é dos alarmes de erro que dá normalmente, para customização, Offset cadastro de ferramenta e MMachine para ver essa tela. Vou dar o Program Manager e vou entrar no Prog 1, que foi o programa que nós fizemos para a aula passada, certo? Então, no Prog 1, gente, o que a gente tinha? A gente tinha toda a definição para realizar a nossa usinagem. Vocês estão vendo aqui, gente, que a gente está com um novo fluxograma, né? Então, ainda a gente continua com ponto cabeçalho, ponto de troca, parâmetros de usinagem, aproximo e usinagem. A grande diferença na aula de hoje é que na usinagem a gente fazia o quê? Que a gente viu na aula passada. Nós colocávamos todas as coordenadas. E agora, gente, todas as coordenadas sairão para fora do programa. Essas coordenadas, vou dar um copy aqui, ó, e vou colar aqui fora. Dá um paste. E aí, essas coordenadas aqui, dá um marque aqui, elas vão ficar para fora do programa. E com elas fora do programa, gente, a gente vai trabalhar naquele fluxograma aqui, ó, que está em cima da gente, onde está escrito usinagem, nós trabalharemos com ciclos de usinagem. Então, vou dar um Enter aqui para adicionar o nosso ciclo. Para adicionar o ciclo, gente, aqui no simulador, eu venho aqui em Turn, Stock Removal. Abrindo aqui, nós temos o nome do nosso ciclo. O nome dele é ciclo 95, né? Então, o ciclo 95 ele é um ciclo de desbaste e acabamento. E nele a gente pode executar tanto só desbaste, como só acabamento, como as duas operações simultâneas, certo? E aí a primeira coisa que nós temos aqui, ó, é nome do contorno da subrotina, né? E aí a gente começa a ter um padrãozinho, né? Porque é IFS, dois pontos, FSP. Isso daqui é um nome genérico por causa que eu uso, por causa do IFSP. Eu pego as três primeiras e depois as três últimas, para sempre estar o padrão. No programa de vocês, eu vou começar a pedir que vocês usem as três primeiras e as três últimas do nome de vocês, certo? Para evitar pelo menos o nome da subrotina ser diferente nos exercícios para execução. Uma coisa bem legal, gente. Isso daqui, na minha subrotina, ela tem que ter no mínimo 3 letras. Se vocês fizerem com duas, ele não entende, certo? Se fizer com mais de 3, ele entende sossegado. Mas a partir de 3 ele começa. Vamos tentar evitar nomes como start, end, início, fim, porque pode dar erro. E o que é essa abençoada da subrotina? Vou dar um cancelar nele e vamos voltar aqui, ó. Lembra que a gente falou que o contorno está fora? E aí a gente tem que dar o nome do contorno é a subrotina, certo? Então, ó, IFS dois pontos e até a última linha lá de ponto de saída, FSP, opa, pus acento, FSP dois pontos. A minha subrotina, gente, ela nada mais é do que uma delimitação
Vamos aqui, ó, subrotina. A minha subrotina é uma delimitação de todas as coordenadas existentes, do ponto P0 até o ponto de saída. Então, a minha subrotina sempre terá do P0 até o meu ponto de saída. E aí a gente já coloca ela para fora do programa. Por quê? Porque quando eu escrever o meu ciclo, ele vai fazer uma varredura no meu programa inteiro, procurando essas duas etiquetas de início e final da minha subrotina. E ele vai executar exatamente os contornos no meio da subrotina. Então quer dizer que quando eu colocar o meu ciclo aqui, ele vai fazer, chegou no ciclo para executar o ciclo, ele vai fazer a varredura inteira do programa, e quando ele vai passar até o M5 e M30 sem executar nada, procurando o que ele quer executar. E aí, chegando aqui na subrotina, ele vai executar todas as coordenadas finais. Ele faz um comparativo entre diâmetro menor e diâmetro maior, para saber mais ou menos o tamanho do tarugo, né? E aí ele vai fazer toda a usinagem da minha peça. Vamos voltar lá no preenchimento do nosso ciclo. Então, turn, stock removal, e aí, ó, já coloquei a subrotina, IFS para FSP. Gente, coloquei aqui, ó, não preciso pôr o ponto do FSP, certo? É só o ponto entre dois. O que isso quer dizer? Que eu vou rodar meu contorno que está entre a letra IFS até a letra FSP. Lá no programa eu preciso pôr dois pontos que delimitam início e final do valor da minha subrotina, certo? Esses dois pontos, eles funcionam como o término do nome da subrotina. Beleza? Depois, gente, a gente tem o mid, que é a penetração. Gente, presta atenção, toda vez que a gente tiver penetração, ela está falando em raio. Então, em teoria, toda vez que eu colocar um valor aqui, ele vai cortar o dobro, certo? E aí, gente, lembra lá, eu já comentei, mas para fixar bem, toda vez que eu for pôr um número quebrado, eu utilizo como ponto. Agora, 1,5, meio, 0,25, 0,2 é sempre com ponto, nunca com vírgula. Vírgula separará os termos dos meus ciclos, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Fol Z é o sobremetal no eixo Z. Então, reparem bem aqui, ó, que o simulador já te dá, ó, tudo que está no eixo Z. É esse contorninho de sobremetal no eixo Z longitudinal, né? Então, a gente está fazendo essa usinagem completa, vou pôr 0 aqui. Se eu tiver dois processos, um desbaste e depois um acabamento, eu preciso pôr valores diferentes, desde que eu queira deixar sobremetal, nada mais justo, né? Vou deixar o sobremetal para dar um acabamento na superfície final, né? Ele separa em Fol X e Fol Z porque eu posso deixar sobremetais diferentes de acordo com a peça, né? Então, vou ter uma remoção muito grande de material? Não. O meu eixo X precisa de uma precisão muito grande, né? A tolerância é extremamente baixa, então posso deixar um sobremetal maior, trabalhar com X. Posso fazer isso de duas formas separadas, um valor em X e um valor em Z, e como eu tenho o terceiro, o Fol, que é o contorno, ele deixa sobremetal tanto no X como no Z. Então quer dizer que se eu quiser deixar 5 décimos em X e 5 décimos em Z, basta eu pôr 5 décimos no Fol e zerar os dois de cima, ou pôr 5 décimos em Fol X e 5 décimos em Fol Z, certo? Fica a critério do freguês isso. FF é o meu avanço sem uma região de alívio, né? Sem o meu detalonado que a gente fala. É o corte normal, certo? A gente estava trabalhando com 300, vamos manter o 300 ali, só para preenchimento. FF2 é com um elemento de detalonado. Seria isso aqui, ó, gente. Esse rebaixo aqui é um elemento detalonado. Então, enquanto eu estou cortando essa região aqui, eu não tenho risco de colisão com o lado direito da minha ferramenta, certo? Quando eu penetro aqui, eu tenho uma imersão e aí a minha ferramenta vai trabalhar aqui, eu tenho um risco de colisão maior aqui. Então, eu posso ir mais devagar. 90% das peças que cortaremos não terá esse detalonado. E o último avanço é o avanço de acabamento. Isso quer dizer o quê? Que eu posso trabalhar com usinagem completa e aí eu posso variar o acabamento. Ó,
usino tudo em 300 milímetros por minuto e coloco lá 200 para o acabamento, certo, gente? O vare é o tipo de usinagem, certo? O tipo de operação. Reparem bem que tem uma bolinha aqui, não adianta eu tentar digitar, apertar para frente, nada. Essa bolinha quer dizer que eu tenho que apertar no botão Select. O 9, gente, é o vare mais genérico que tem. É desbaste, que são essas setinhas verdes e vermelhas, com acabamento, né? Usinagem completa, então, a setinha verde percorrendo o meu contorno, que é o acabamento, longitudinal externo. Vou apertar o Select. Desbaste e acabamento, então, usinagem completa, certo? Transversal externa. Longitudinal interna, usinagem completa. Usinagem completa transversal interna. E aí a gente começa de 1 a 4, é só desbaste. Reparem que não tem a setinha verde na linha do contorno, a linhazinha azul. Então é só o desbaste e eu deixo o meu sobremetal. Longitudinal externa, transversal externa, longitudinal interna, transversal interna. Do 5 ao 9 é só acabamento. Então é só a setinha verde no contorno. Acabamento longitudinal externo, transversal externo, longitudinal interno, transversal interno, certo? Como a gente está fazendo usinagem completa, a gente vai deixar no 9. Temos uma tabelinha, temos tudo isso. Na apostila de exercícios, vocês têm um folheto explicativo com todas essas características, né, que vem do manual da máquina. Basta olhar o que vocês querem. DTM. Percurso de quebra de cavaco, gente. A gente tem esses três últimos. Percurso. Na verdade, esse é o percurso. Esse daqui é o tempo, né? E aí é o plano de retração para quebra de cavaco. Para que serve percurso de parada, tempo de parada de quebra de cavaco e plano de retração? Com eles, nós temos que ajudar o processo para que haja a quebra do cavaco, para que a usinagem ocorra de forma satisfatória. Se eu ficar com esse cavaco imerso na minha peça, preso lá e girando, ele vai riscar toda a minha superfície. Se eu quiser uma superfície bonitinha, eu tenho que trabalhar isso. Por isso a gente tem plano de retração, caminho percorrido para quebra de cavaco e o tempo de quebra. Como a gente está simulando, a gente sempre vai pôr 0 nesses três últimos, certo? Mas é bom saber e saber como aplica. Uma vez terminado o meu ciclo, eu dou um OK, ó, e ele já vem para cá. Ó. Então, ó, ele fica com o ciclo, todo o preenchimento que a gente tem. E reparem bem que toda separação de termos é feita por vírgulas, certo, gente? Vamos dar uma simulada para ver? Estou no automático, já liberei o avanço, clico em simulação. Vou tirar o zoom um pouquinho aqui, vai até 100, tá legal? Clicar aqui, dou um Start. Ao invés da gente só ter a linha de usinagem, agora a gente tem diversas linhas. A minha máquina faz todo o cálculo de penetração, todo o cálculo de rotação, curvatura e tudo mais para realizar o meu processo. Certo, gente? Vamos dar um delete aqui, ver o processo completo. E aqui, ó, gente, nesse potenciômetro aqui, que é na máquina potenciômetro, se eu quiser diminuir a velocidade de avanço, as coisas tudo, eu posso fazer. Se eu apertar Stop, ele para. Ciclo Start volta. Todo o comando que eu tenho na minha máquina, eu realizo aqui. Beleza, gente? Na aula de hoje, basicamente, era isso. Aprender os ciclos. Vamos começar com simulação. Aqui embaixo deve ter alguns exercícios para vocês responderem para mim. Certo? Bons estudos. Até mais. Nos vemos na aula de quarta-feira.